Eu sou a professora Daniela Freitas, professora de língua portuguesa, e daremos início à nossa disciplina de português instrumental. A disciplina será dividida em 3 unidades. Na aula de hoje, abordaremos os seguintes conteúdos. Unidade 1, linguagem e comunicação, tipologias textuais e gêneros textuais. Iniciaremos os conceitos de linguagem, língua, fala e discurso. Linguagem é um sistema formado por unidade linguística que tem um significante e significado. Exerce função de promover a comunicação entre os indivíduos. Língua, ela delimita uma comunidade linguística. A língua é coletiva, realizada por meio de um código, formado por palavras regidas por leis combinatórias, às quais pertence um grupo específico. Assim como é o caso da língua inglesa, da língua portuguesa, da língua japonesa. Já a fala é a capacidade de emitir sons. A fala é individual. E por último, temos o discurso, que é uma exposição que tem como objetivo influir no raciocínio e nos sentimentos do indivíduo. Desta forma, a linguagem é a mais ampla da comunicação, enquanto a língua, a fala e o discurso são elementos que subsidiam. A linguagem visa expressar sentimentos, manifestações de desejos e opiniões, troca de informações. A linguagem, ela pode ser verbal, que tem como unidade a palavra, e essa palavra pode ser falada ou escrita, e temos também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela expressa através de gestos, de movimentos, de imagem, de notas musicais, de linguagem de sinais. Vejamos essas imagens. Expressões, símbolos, placas de trânsito, semáforos. Para que haja comunicação, alguns elementos são essenciais. São eles: o emissor que também é chamado de locutor, ele emite, codifica a mensagem. Através de uma mensagem, a mensagem que é o conteúdo transmitido pelo emissor. O receptor é aquele também chamado de locutário, ele recebe, decodifica a mensagem. Já o código é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. O referente, que também faz parte dos elementos essenciais, é o contexto relacionado ao emissor e ao receptor. E temos aí o canal, que é o meio que circula a mensagem entre o emissor e o receptor. Dentro do processo de linguagem, a linguagem ela pode ser linguagem padrão e linguagem não padrão. A linguagem padrão é aquela que requer um maior grau de formalidade. Ela tem maior prestígio social. É uma variação linguística que se caracteriza por seguir as normas estabelecidas de acordo com a gramática normativa. Ela é tanto falada e escrita em situações que exigem formalidade. Já a linguagem não padrão é aquela que a gente utiliza de forma descontraída, espontânea, em situações do cotidiano, em situações informais. Vejamos essa situação. Nós estamos aqui no processo de comunicação onde encontra-se interlocutores e o contexto da linguagem, do uso dessa língua, é uma entrevista de emprego. Nós temos aí a candidata e o entrevistador. Ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. O entrevistador pergunta: e o português? Aí varia. Nessa situação, a candidata utilizou uma linguagem que está em desacordo com a situação formal. Abordaremos agora os gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? São diferentes formas de linguagem e manifestações sociais com intenções comunicativas. Os gêneros textuais nós utilizamos muito no nosso cotidiano. Exemplos de gêneros textuais: o conto, o e-mail, a lenda, a fábula, a piada, a carta, o diário, a bula de remédio. São gêneros que nós utilizamos sempre, diariamente, no nosso dia a dia. Veremos agora as tipologias textuais. São formas como o texto se apresenta. Ele pode ser classificado como narrativo,
descritivo, argumentativo, injuntivo e expositivo. Veremos agora conceitos dos tipos textuais. O texto narrativo, ele é utilizado para contar casos, narrar fatos, historiar acontecimentos, não importando se esses fatos são verídicos ou fictícios. Tem situações de tempo e espaço, pode ter narrador-observador, narrador-personagem, exemplos de gêneros do tipo narrativo. O conto, a fábula, a piada, a biografia, a notícia. Exemplo de texto narrativo. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar, sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim, passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que, no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e, numa voz de desespero e raiva, gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete." Esse exemplo é exemplo de um tipo de texto narrativo, onde requer ações, personagens, tempo, espaços, que pode ser verídico ou fictício. Vejamos agora um tipo de texto argumentativo. É o texto de ideia, de opinião, do ponto de vista sobre uma determinada problemática. Para se construir esse texto, é preciso ter um conhecimento prévio sobre o tema. Quais são exemplos de gêneros do texto argumentativo dissertativo? A carta de leitor, a assembleia, um debate, um texto de opinião, uma resenha. Exemplo de texto dissertativo. Nunca foi tão importante no país uma cruzada pela moralidade. As denúncias que se sucedem, os escândalos que se multiplicam, os casos ilícitos que ocorrem em diversos níveis da administração pública exibem de forma veemente a profunda crise moral por que passa o país. O Brasil, dos grandes valores, das grandes ideias, da fé e da crença, da esperança e do futuro, necessita urgentemente da ação solidária, tanto das autoridades quanto do cidadão comum, para instaurar uma nova ordem na ética e na moral. Este é um exemplo de texto dissertativo, onde tem um tema, uma defesa de um ponto de vista, uma argumentação. Vejamos um texto descritivo, e o tipo de texto descritivo, ele enumera tanto aspectos físicos quanto psicológicos, ao mesmo tempo, em situações diversas. Exemplo de textos descritivos: um texto publicitário, um laudo, um guia de viagem, um relatório. Exemplo de texto descritivo: a árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Ele descreve o objeto árvore. Temos aí o texto injuntivo, é aquele texto que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. É um texto que tem como finalidade instruir o leitor. Por esse motivo, sua estrutura se caracteriza por verbos no imperativo, porque ele está sugerindo, ele está ordenando. Exemplos: manual de instruções, receita de bolo, regulamento, regras de jogo. Utilizamos muito quando compramos um aparelho eletrônico. Quando não sabemos utilizar, nós utilizamos aí o manual de instrução. Exemplo de um tipo de texto injuntivo é uma receita, onde ele descreve, onde ele instrui os detalhes de como utilizar a massa de panqueca, como realizar, como fazer a massa de panqueca. Ele dá os ingredientes e o modo de preparo. O texto expositivo é o texto cujo objetivo principal é informar, esclarecer, explicitar, só que a grande diferença é que ele não tem um compromisso de julgar. Não há uma pessoalidade, não há uma opinião, um ponto de vista. Ele só apenas explica, ele apenas informa o texto. Exemplos: artigos científicos, seminários, palestras, reportagens. Exemplo de texto expositivo:
um texto onde ele apresenta aí um jogo que foi criado por alunos do Instituto Federal, que tem o objetivo de estimular o espírito empreendedor, um jogo que foi criado para uma competição, né, que foi realizado, teve início realizado em Teresina, e aí está competindo, e ele está explicando o que trata esse jogo, qual o objetivo do jogo, estimulando os jovens. Ele apresenta, mas ele não dá opiniões, não tem uma pessoalidade. Finalizamos nossa unidade 1. Não esqueça de participar dos fóruns, responder à atividade de casa e ler os textos que estão na plataforma. Bom trabalho!